O Brasil teve, por incrível que pareça, 12 eleições diretas para presidente desde 1945. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio, JK, Jango, Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro foram os eleitos. Só. É quase certo que na eleição desse ano não teremos um novo nome na lista. Lula e Bolsonaro tentam a recondução ao cargo e são os dois mais bem posicionados nas pesquisas. Porém, o Brasil que verá algum deles subir a rampa no dia 1º de janeiro de 2023 não é o mesmo Brasil que viu Lula descer a rampa em 2011, nem o mesmo que viu Bolsonaro subir a mesma rampa em 2019. E não apenas porque a conjuntura do país mudou muito nesses últimos anos, mas sobretudo porque estamos diante de uma eleição definidora. Dessa vez, não se trata apenas de eleger um político que apresenta tal projeto de país. Se trata, sobretudo, de escolher um modelo que engloba, entre outras coisas, que país queremos ver representado. É uma discussão que vai além do que queremos. É uma discussão sobre quem somos em larga medida. E talvez, por isso mesmo, essa eleição esteja mexendo tanto com a maioria dos brasileiros que enxergam não apenas dois postulantes ao cargo mais importante do país, mas como uma batalha entre o bem e o mal. E quando a política se torna isso, uma batalha do bem contra o mal, eu me arriscaria a dizer que de algum jeito o mal já venceu. Sim, eu sei que pode parecer um pouco catastrófico falar dessa maneira. Porém, a política é justamente a antítese da falta de diálogo. É o oposto disso. A política é o diálogo em essência. É a capacidade de pegar a sua ideia e respeitá-la, mesmo e ainda que ela seja diferente da minha. Só que não é isso que a gente está assistindo. E não é de agora, infelizmente, ainda que nunca os ânimos tenham estado tão exacerbados. Nunca tenha havido tanta rivalidade, o que, levado ao extremo, pode ter consequências graves. Um exemplo disso tem a ver com o que a gente discutiu no último episódio da Mosca, quando falamos do voto envergonhado. Eu me lembro bem da eleição do Lula em 2002, quando era muito comum ver pessoas de vermelho nas ruas ou com adesivos nos carros. Esse ano, mesmo com o ex-presidente na frente das pesquisas, não vemos, pelo menos por onde eu ando, nada parecido com aquilo. Talvez você tenha a mesma impressão. E ok, você poderia dizer que isso se deve a uma parte do eleitorado não estar tão convicta do seu voto ou tão animada com a sua escolha. Talvez. Mas, sinceramente, eu diria que a palavra aí é outra. É medo mesmo. Medo que é potencializado quando assistimos a episódios como aquele envolvendo o aniversariante que resolveu fazer uma festa tendo Lula como tema em Foz do Iguaçu, ou o caso mais recente da grávida, apoiadora também de Lula no Rio de Janeiro. Casos que fazem com que a gente chegue à véspera da eleição pensando se é esse o país que queremos mesmo. E aí, não importa muito de que lado se está. E mais, se nós brasileiros somos de fato aquele tipo pacífico que se imaginava. Éramos, fomos, mas e de hoje em diante? O que seremos, hein? Enfim, é uma eleição que transborda, que vai além do que estamos acostumados e que seguramente será lembrada por muito tempo. Qual o caminho será escolhido? Embora haja sim algumas pistas e indicativos, teremos de esperar para ver. Mas antes de chegar lá, algumas coisas precisam ser ditas e é sobre isso o episódio 61 da Mosca. Um espaço para a gente discutir, pensar e refletir sobre nossa política nacional, a política internacional e nossa sociedade. E mais especialmente dessa vez, sobre o processo eleitoral que está chegando e que não se resume ao voto de presidente, certo? Bora começar? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Essa é a sequência dos votos que a gente vai dar no dia 2 de outubro. Fechadas as urnas, de cara, 513 deputados federais, 27 senadores, alguns governadores e quem sabe o presidente serão eleitos. Pela 14ª vez, os eleitores estarão diante das urnas eletrônicas, se considerarmos aí as eleições municipais. Porém,
a primeira vez em que o uso delas é abertamente contestado pelo presidente e seus apoiadores. Para mim, o maior indício de que as urnas são confiáveis é a alternância de poder, algo impensável em regimes onde há fraude. Aqui, durante o governo FHC, Marta do PT foi eleita prefeita de São Paulo e Lula presidente nos anos 2000 e 2002, respectivamente. Durante o governo Lula e Dilma, José Serra e Geraldo Alckmin foram eleitos e reeleitos para governar o mais rico estado do país, São Paulo. E isso para apenas falar de alguns poucos casos que a gente poderia até extrapolar para outras cidades ou estados. Ou além disso, poderíamos pensar no legislativo também. Por que razão um partido deixaria um adversário governar as principais capitais do país ou os estados mais ricos se tal partido tivesse meios de mudar todo o resultado? Por que o mesmo partido não teria a maioria esmagadora das casas legislativas? Não faz muito sentido, não é? E tal situação em relação às urnas seguramente precisará ser repensada no futuro próximo. Não apenas pelo que essa eleição atual causou, como também porque é preciso que o TSE consiga comunicar melhor como o processo da eleição se dá. E por falar em comunicação, será que a maioria de quem vota em deputado ou senador sabe o que eles fazem? E eu não quero ouvir, fazem as leis. Isso aí é básico, né? Digo saber mesmo. Saber, por exemplo, o que é uma emenda parlamentar. Qual o impacto da alocação das verbas feitas pelos membros do Poder Legislativo nas finanças públicas? Ou o que isso tem a ver com orçamento secreto, por exemplo? Você sabe? Para além de uma necessária reforma política, se faz necessário também uma melhor comunicação sobre como os poderes trabalham, como eles funcionam, né? Aliás, por falar em reforma política, vocês perceberam que o debate sobre ela simplesmente desapareceu? E seria ela, e não um salvador da pátria, que poderia ajudar a melhorar a maneira como o governo funciona e o que o governo entrega para a população. Nosso sistema político tem problemas que precisavam ser solucionados. Um deles, talvez, seja a indicação dos suplentes para senador. Você, por exemplo, sabe quem é o suplente do seu candidato ao Senado? Ele, que é uma espécie de vice na chapa, muitas vezes assume e você não fica nem sabendo quem é. E esse é só um exemplo, mas eu poderia citar outros mais. Problemas que não serão alterados tão cedo, sendo que alguns se dão pela falta de percepção sobre como o voto para o poder legislativo impacta na construção e no funcionamento do país. Tal situação, porém, parece agradar e muito a alguns políticos, que enxergam na eterna ignorância uma maneira de manter seu poder e o poder dos seus familiares e aliados. Aliás, quantos políticos pedindo votos para a família? Vocês repararam? Mais uma vez, está cheio de candidatos por aí querendo eleger suas esposas, maridos, filhos. Programa de gestão mesmo? Nem precisa ter nesses casos. Basta um bom sobrenome. E se não tem sobrenome, muitos tentam fazer graça, piada, como se eleger um comediante ajudasse a melhorar algo no país, não é? Ok, eu sei que tem aí alguns votos que são de protesto e tal, mas sinceramente, com tanta opção, protestar elegendo um sujeito que não vai fazer nada e vai ser sustentado por 4 anos com verba pública, nem sempre é uma boa ideia, não é? Infelizmente, porém, teremos mais disso na próxima legislatura. Mais do mesmo. E isso acontecerá ainda que se eleja um enorme número de novatos. Em 2018, por exemplo, a renovação da Câmara dos Deputados foi recorde. 243 deputados novos foram eleitos naquele ano. Uma taxa de renovação de 47,3% segundo dados da própria Câmara. Nem todos os novatos foram para melhor, não é? Você aí ficou satisfeito? Aliás, vocês se lembram quem votou em 2018 para deputado ou senador? Ele foi eleito? Você acompanhou o mandato dele? Ou simplesmente pegou um santinho na porta do colégio e votou? Ou votou por indicação do vizinho, do amigo, do pastor, do padre, do líder comunitário? Votar para presidente é fácil. Votos majoritários
prefeito, senador, governador e presidente, normalmente são. Eles são mais conhecidos, você é exposto a mais desses candidatos, consegue analisar melhor. Os proporcionais são mais difíceis, mas eles importam muito. A gente pode até falar disso em um outro episódio, se vocês quiserem. Digam aí. Por enquanto, pesquise seu candidato ao legislativo. Privilegie, se possível, as minorias. Mulheres e negros, por exemplo, que são a maioria na população, são minoria na política. Isso, note bem, se você acreditar no trabalho dessas pessoas. Votar na esposa porque gosta do marido, por exemplo, não vale, ok? Mesmo ela sendo mulher. Veja o que o candidato ou candidata fez e faz. Se for para a reeleição, dê uma olhada nos gastos dele nos últimos mandatos. Fique de olho se você não se entusiasmou com aquele parlamentar que fala que não usa carro oficial, mas gasta milhões em verbas de gabinete, por exemplo. Privilegie os partidos que possuem ideologia. Sim, não tenha medo dessa palavra. Há partidos com ideologia na direita, no centro e na esquerda. Mas há também partidos de aluguel, partidos que só querem estar no poder. Enfim, não brinque com seu voto para deputado estadual e federal. Não ache que político é tudo igual e, sobretudo, tenha respeito ao outro. Presidentes, governadores, prefeitos, parlamentares vêm e vão. Mas há um Brasil amanhã que continua. Política é o espaço do diálogo. Não custa lembrar. Beleza? Por hoje é tudo. Bom voto! E se você curtiu esse episódio, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.